Sob o brilho enganoso dos candelabros, uma mulher veste branco não por amor, mas por imposição. Viviane Munhoz, herdeira de um império falido, é vendida como moeda de salvação pelo próprio pai, entregue a Henrique de Castilho, um bilionário envolto em sombras que juram proteção e perigo ao mesmo tempo. Entre votos arrancados e promessas silenciosas, nasce um jogo mortal de poder, sedução, desejo e liberdade. Ela, tentando escapar do destino que a aprisiona. Ele, disposto a defendê-la a qualquer custo, mesmo que isso signifique se tornar sua nova prisão. Prepare-se para embarcar em uma história onde o amor é refém, a confiança é uma arma e cada batida do coração pode ser o estopim de uma reviravolta. Mas antes de mergulharmos nessa história de amor, traição e escolhas impossíveis, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não esquece de curtir o vídeo para acompanhar cada capítulo dessa trama envolvente que vai mexer com seus sentimentos. A noite descia sobre São Paulo como um véu pesado de tempestade. As gotas de chuva que escorriam pela testa de Viviane se misturavam ao suor frio de desespero. O vestido branco, simples, sem luxo, como ela mesma pediu, colava-se ao corpo, enquanto ela corria pelos fundos da mansão Munhoz, os pés descalços já feridos pelas pedras do jardim. O silêncio era seu cúmplice, mas o tempo, seu carrasco. Sabia que tinha minutos, talvez menos, antes que dessem falta dela. O plano estava traçado há semanas. Milena a esperava 2 ruas abaixo, em um carro alugado com o motor já ligado. Bastava sair dali, bastava virar a esquina, mas o mundo nunca foi gentil com Viviane Munhoz. Faróis surgiram na estrada como olhos de fera. 2 carros pretos, reluzentes, mesmo sob a chuva, cercaram a entrada lateral do terreno. Homens de terno saíram em sincronia, como se tivessem ensaiado a captura. Viviane parou. O coração trovejou no peito. Ela tentou correr pela lateral, mas mãos firmes a agarraram pelos braços. "Soltem-me!" gritou, a voz cortada pelo vento. Um dos homens de olhos gélidos e postura militar não respondeu. Apenas apertou com mais força e falou seco. "Ordens do Sr. Castilho! Você não pode fugir do seu destino, senhora." Ela gritou, lutou, arranhou um deles no rosto. Não importava. Eles a ergueram do chão como se fosse de papel e a colocaram no banco de trás do carro, fechando a porta com um estalo que parecia selar sua sentença. No caminho de volta, o silêncio reinou. Viviane chorava baixinho, encarando o próprio reflexo no vidro embaçado. O medo corroía cada célula. Ela não conhecia o homem com quem seria obrigada a casar. Sabia apenas o nome, Henrique de Castilho. Um bilionário misterioso, poderoso, demais para que alguém ousasse questionar suas decisões. E agora, dono dela. A mansão estava tomada de luzes e flores, um espetáculo grotesco, considerando o que se passava nos bastidores. A orquestra afinava os violinos, convidados aguardavam, com taças nas mãos, sorrisos falsos e olhos curiosos. Marta, a madrasta, ajeitava a maquiagem com a vaidade cruel de quem comemora uma vitória pessoal. Sofia, a meia-irmã, desfilava de vestido dourado, o olhar orgulhoso como se fosse ela quem estivesse no altar. Viviane foi levada até o topo da escadaria principal. Os degraus pareciam infinitos sob os saltos obrigatórios que lhe colocaram. Ao descer, ouviu os sussurros. Ela chorou? Fugiu? Dizem que tentaram escondê-la. Quem é o noivo, afinal? Ninguém sabe. Ao final do corredor, à frente de um arco de flores vermelhas, estava ele, Henrique de Castilho. Alto, impecável em um terno negro que parecia feito sob medida para o próprio pecado. Os olhos dele eram abismos, mas havia ali algo mais. Um segredo, um peso invisível que fazia sua presença oscilar entre o encantador e o perigoso. Quando os olhares se encontraram,
Viviane sentiu o ar sumir dos pulmões. Ele não sorriu. Apenas a olhou, como se a reconhecesse de algum sonho ou ferida. Antiga estendeu-lhe a mão, ela hesitou, mas os olhos de Arthur, seu pai, estavam cravados nela como lâminas. Não havia saída. Apenas um mergulho cego na escuridão que Henrique representava. Aceitou a mão dele. Estava quente, firme. E no altar, ao ouvir o sim que murmurou com a alma quebrada, Henrique respondeu em latim, tutabor in aeternum. Ela não entendeu, mas as palavras ecoaram com uma promessa que ainda não sabia se temer ou desejar. 2 semanas antes, na cozinha da mansão, Munhoz cheirava a café requentado e humilhação. Viviane, de camiseta branca e cabelo preso, contava moedas sobre a mesa para acertar o troco da compra da casa. Marta a observava com os braços cruzados e os olhos cheios de veneno. 7 centavos a menos. Vai me dizer que isso também é culpa do destino? Cuspiu, sarcástica. Viviane nada respondeu. Estava acostumada. Desde que sua mãe morrera, fora tratada como uma estranha dentro da própria casa. O pai, Arthur, nunca a defendeu. Marta reinava. E Sofia? Sofia era o espelho distorcido do que Viviane nunca quis ser. Naquela noite, depois de recolher as moedas e evitar o jantar em família, ela encontrou Milena no bar da esquina. Um apartamento pequeno, 2 cômodos. É longe o suficiente para que nunca mais olhem na minha cara, disse Viviane, mostrando o contrato pré-assinado. E o casamento? Milena perguntou, acendendo um cigarro. Viviane riu, amarga. Um negócio. Eu sou o produto. Vendida como se fosse uma joia herdada. Ou um fardo. Milena apertou a mão da amiga. Então a gente foge. No dia, na hora, eu estarei lá. Viviane assentiu, com os olhos marejados de esperança e medo. Mas o destino tem ouvidos. E Sofia tem olhos demais. Ao bisbilhotar o celular da irmã, viu as mensagens cifradas, os mapas, o plano inteiro. Não pensou 2 vezes, foi direto ao pai. Arthur a ouviu com calma, acendendo um charuto. Ligou para um número direto. Senhor Castilho. A mercadoria tentou escapar. Do outro lado, Henrique respondeu apenas com silêncio. Depois, em voz baixa, cuidarei disso pessoalmente. A mansão era grande demais para ser aconchegante. Cada corredor exalava poder e solidão. As luzes eram indiretas. Os quadros nas paredes retratavam homens importantes demais para sorrir. O silêncio era espesso como névoa. Viviane subiu as escadas com passos lentos, acompanhada por uma governanta que mais parecia um fantasma elegante. O vestido ainda colava ao corpo e os olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela já havia chorado tudo o que podia. A porta do quarto se abriu. Era um aposento de princesa, cortinas de linho, uma cama ampla de dossel branco, espelhos antigos, lareira acesa, uma banheira ao fundo com água fumegante e pétalas de rosa flutuando. Mas tudo aquilo parecia uma armadilha, uma moldura bonita para o abismo onde ela havia caído. A mulher saiu sem dizer palavra. Viviane respirou fundo, encarando o próprio reflexo. Despiu-se devagar, com nojo do vestido que simbolizava tudo o que perdera. Entrou na banheira, esperando, temendo, o som da porta se abrindo. O medo se misturava ao cansaço, ao desejo de sumir. Mas naquela noite, Henrique não apareceu, e isso a perturbou mais do que se ele tivesse forçado qualquer coisa. No dia seguinte, acordou em lençóis de linho. Vestia uma camisola de seda que não lembrava ter colocado. A cama ao lado estava intocada. Levantou-se, hesitante, e encontrou um bilhete sobre a mesinha de cabeceira. Você está segura agora. Durma. Amanhã conversamos. H. Segura? A palavra ecoou como zombaria. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Ela não era tocada, não era vigiada, não era sequer pressionada a sorrir.
Recebia roupas novas, refeições perfeitas, livros escolhidos a dedo, e todos os dias Henrique passava, mesmo que por pouco tempo. Ora um toque leve no queixo, ora um café deixado ao lado dela com um bilhete, ora um olhar de cima da escada, como se a estudasse em silêncio. Ele era lindo, intensamente belo, mas mais que isso, enigmático. Sua presença era como um calor invisível que queimava mesmo à distância. Certa tarde, ela o encontrou na biblioteca. "Por que está fazendo isso?" perguntou, encarando-o. Henrique ergueu os olhos do livro. "O quê? Essa prisão dourada, essa gentileza sufocante." Ele sorriu, aquele sorriso perigoso que fazia o chão sumir sob seus pés. "Estou te dando tempo, porque quando eu tocar em você..." Ele se levantou, aproximando-se devagar. "Não será por obrigação, nem por contrato. Será porque você vai implorar por isso." Viviane estremeceu. Quis odiá-lo, quis gritar, mas seu corpo traía. A respiração falhou. A pele arrepiou-se. "Você é doente!" sussurrou. "Não." Ele se aproximou mais, o rosto a centímetros do dela. "Eu sou paciente." E saiu, como se não tivesse acabado de virar o mundo dela do avesso. Naquela noite, sozinha no quarto, Viviane deitou-se e levou os dedos à própria pele, sem saber se buscava alívio ou castigo. A lembrança do perfume dele, da voz rouca, da promessa implícita, queimava. Ela o odiava, ela o desejava. Ela tinha medo de que, no fundo, desejasse ser dele muito antes de qualquer contrato. Na manhã seguinte, Viviane segurava a xícara com as duas mãos, como quem busca refúgio no calor da porcelana. A manhã era clara demais, o tipo de luz que revela imperfeições. As janelas enormes da sala de jantar escancaravam o azul infinito do mar, e os raios de sol refletiam nos talheres como pequenas faíscas de realidade. A mansão, sempre silenciosa, parecia escutar, e Henrique, sentado, à frente, como um rei sem trono, observava. Ela respirou fundo. Sentiu o calor do café descendo pela garganta como lixa, queimando de leve. Fechou os olhos por um segundo, reunindo o que restava da coragem. E então, ousou. Erguer os olhos foi um ato deliberado, um gesto pequeno, mas carregado de peso. Havia dias que evitava encarar aquele homem diretamente, como se o olhar dele fosse uma lâmina afiada demais. Mas agora precisava enfrentá-lo, ou talvez apenas afirmar-se diante dele. "Posso voltar ao trabalho?" A pergunta saiu com hesitação, como quem pisa em chão instável, mas no final da frase havia firmeza, uma ponta de convicção que fazia vibrar algo dentro dela. Talvez um grito contido, talvez uma centelha de liberdade. Mordeu o lábio inferior não por sedução, mas por controle. Era como se segurasse alguma coisa que ameaçava escapar. Orgulho, quem sabe, ou medo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Henrique não respondeu de imediato. A colher de prata repousava ao lado da xícara dele, intocada. O vapor do café subia entre eles como um véu etéreo. Ele a olhava, mas não como um homem que avalia. Era diferente. Olhava como se estivesse lendo. E Viviane sentiu-se despida, não no corpo, mas na alma. Os segundos se esticaram. E foi ali, no silêncio quase cerimonial da manhã, que algo inesperado aconteceu. Henrique sorriu. Não foi o sorriso que ela imaginava. Não aquele sorriso frio, afiado e seguro que provavelmente usava para fechar negócios e destruir rivais com a mesma facilidade com que apertava um botão. Não. Foi outro sorriso, breve, quase tímido. Um rastro de luz inesperado em um rosto geralmente feito de sombras, e naquele sorriso algo se quebrou. Uma couraça, talvez. A rigidez dos traços dele se dissolveu por um instante e no lugar do bilionário inatingível, Viviane viu um homem. Um homem de carne, um homem com segredos. E por um instante ela não viu um carcereiro. Viu um cúmplice.
Alguém que talvez carregasse dentro de si a mesma sensação de estar preso em algo que não escolheu. Seu talento é desperdiçado longe de lá, disse ele por fim, a voz sem o peso habitual, quase doce. Voltará amanhã. Há um cigarro à disposição, simples assim, sem interrogatório, sem resistência, sem exigência de algo em troca. Viviane piscou, surpresa com a resposta. Não esperava que fosse tão fácil, mas sabia, dentro de si, que aquela permissão não era uma concessão banal. Era um gesto que escondia camadas, um gesto de quem compreende o valor da liberdade, mas também sabe exatamente o preço de concedê-la. Ela assentiu lentamente, como quem aceita um pacto silencioso. Não agradeceu em voz alta. Sabia que ele não esperava isso. Henrique se levantou com a elegância silenciosa de quem domina o próprio espaço. Passou por ela sem tocá-la, mas o perfume, aquele mesmo, inconfundível, com notas de âmbar e madeira escura, ficou para trás como uma assinatura. E quando ele desapareceu pela porta, Viviane soltou o ar que segurava sem perceber. Voltar ao trabalho. Voltar a ser ela. Ou, ao menos, tentar lembrar-se de quem era, antes de se perder naquele labirinto chamado Henrique. Viviane assentiu lentamente, tentando esconder a surpresa atrás do gole de café. Mas por dentro, uma pequena centelha reacendia, não de liberdade ainda, mas de identidade. Na manhã seguinte, o motorista a aguardava pontualmente. O carro preto, de vidros escurecidos, cortava a cidade como um navio silencioso, protegendo-a do mundo exterior e talvez de si mesma. Quando chegou ao prédio da agência, seus saltos ecoaram no saguão de mármore e os olhares foram inevitáveis. Cochichos acompanharam seus passos. O burburinho na recepção era uma corrente invisível, uma maré de vozes sussurradas que se entrelaçavam e circulavam como um rio subterrâneo de especulações. A recém-casada agora tem segurança. Uma mulher com batom vermelho intenso falava baixinho, os olhos faiscando de curiosidade e algo entre inveja e malícia. O salário dela triplicou, você viu? Outro murmurava perto da máquina de café, com um sorriso enviesado que carregava um pouco de julgamento e muito de surpresa. Quem será o marido dela, afinal? Uma terceira voz, masculina, completava, com um tom que misturava admiração e suspeita. Viviane sabia que todas aquelas palavras cruzavam o ar como flechas invisíveis, apontadas para ela. Podia sentir o peso dos olhares, o rumor das dúvidas e até o ciúme disfarçado entre os colegas. Mas fingia não ouvir. Seu rosto mantinha uma máscara cuidadosamente esculpida de indiferença, os olhos baixos, como se estivessem presos a um ponto invisível no chão. O leve arqueamento dos ombros era uma defesa silenciosa, um escudo invisível contra os olhares que queriam destruí-la, ou, no mínimo, desconstruí-la. Cada passo que dava parecia medida entre coragem e hesitação. O piso frio do hall refletia a luz fluorescente do teto, criando um ambiente impessoal e quase clínico, um contraste gritante com o turbilhão que fervilhava dentro dela. As paredes brancas, lisas, amplificavam o som abafado dos seus saltos, que ecoavam de forma quase solitária naquele espaço onde, paradoxalmente, ninguém parecia realmente vê-la. Senhorita Munhoz, chamou uma voz masculina atrás dela. Virou-se. Luca Tavares. Ele era um dos coordenadores de criação. Alto, bonito, carismático, e tempos atrás flertaram sutilmente durante alguns projetos juntos. Mas Viviane jamais se permitiu ceder. Agora, o modo como ele a olhava era diferente. Como se ela tivesse voltado mais bonita, mais interessante, mais inalcançável. Senhorita, não... Agora é senhora? Ele perguntou com um meio sorriso curioso. Viviane apenas sorriu, contornando a pergunta. Pode continuar me chamando, de Viviane, ou de chefe, se preferir. Luca riu. Isso não mudou, pelo visto.
caminharam até o setor dela. Conversas leves, olhares trocados, breves toques no braço, nada escandaloso, mas carregado de uma tensão sutil. O tipo de tensão que um certo homem não deixaria passar despercebido, e ele não deixou. Henrique assistia tudo da sala de vigilância, que ninguém, além de seus seguranças pessoais, sabia que existia. Sentado em uma poltrona de couro, e no escuro e expressão indecifrável, ele observava a tela onde Viviane sorria, não para ele, mas para outro homem. Seus dedos tamborilavam o apoio da cadeira. Os olhos faiscavam com algo entre ciúme e desafio. Mande preparar a suíte 47, disse, sem tirar os olhos da tela. E diga a Viviane que quero jantar com ela esta noite, sozinhos. Quando chegou à mansão, Viviane encontrou sobre a cama um vestido vermelho justo e elegante. Um bilhete curto, vista isso, jantar às 21 horas. H. Ela hesitou. Estava cansada, emocionalmente exausta. Mas parte de si queria enfrentá-lo. Parte de si queria ser olhada como ele a olhava. Vestiu-se. Quando desceu, Henrique estava esperando. Camisa social preta, mangas dobradas, pulseira de couro no pulso, olhar fixo nela. Seu perfume dominava o ambiente, amadeirado, inebriante, perigoso. Está linda, disse ele, a voz baixa, rouca. Isso é um jogo, Henrique, ele sorriu. Tudo na vida é, mas nesse, você já está ganhando. O jantar aconteceu em uma das salas privadas da ala norte. Velas acesas, vinho tinto, violino suave tocando. Ao fundo, ele a serviu com as próprias mãos, a observava comer. A maneira como ela levava a taça à boca, como desviava os olhos. E o rapaz, Luca, é isso? Perguntou de repente. Viviane ergueu os olhos. Não é da sua conta. Henrique apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente. Tudo o que você faz é da minha conta, Viviane. Ela riu irônica. Não somos um casal de verdade. Ele a interrompeu, a voz baixa, firme. Ainda não. O silêncio entre eles virou calor. A tensão era quase insuportável. Ele se levantou, caminhou até o lado dela e a olhou por alguns segundos. Seus dedos tocaram o queixo dela, suavemente. Ele te deseja, disse, mas não sabe como te tocar. E você sabe? Ela desafiou. Henrique aproximou-se, seus lábios roçaram o ouvido dela. Eu sei esperar o momento certo, sei exatamente onde encostar para que você perca o fôlego. E o juízo. Viviane se arrepiou inteira. Ele se afastou, deixando-a ali, em chamas por dentro. Boa noite, esposa. E saiu, deixando o gosto do desejo não saciado em sua pele. Naquela madrugada, Viviane sonhou com ele. Sonhou com mãos que a exploravam lentamente, com olhos escuros que a despiam. Acordou, ofegante, com os dedos entre as coxas, odiando-se por desejar o homem que a comprou e amando o fato de não saber mais como resistir a ele. Viviane acordou com a luz suave filtrando pelas cortinas de linho. O lençol, amassado em volta do corpo, parecia aquecido por um sonho que ainda pairava no ar. Um sonho com mãos firmes, sussurros graves e beijos que não aconteceram, mas poderiam. Passou os dedos sobre os lábios, como se ainda sentisse o toque que Henrique não lhe deu. Levantou-se devagar, caminhando descalça pelo assoalho frio do quarto. Vestia apenas uma camisola de seda negra que deslizava sobre a pele como uma segunda sombra. Ao abrir a porta, deu de cara com um envelope branco pendurado pela maçaneta. Dentro, um bilhete. Há coisas que o trabalho não pode te dar, mas o desejo, esse sempre entrega mais do que promete. H. Viviane apertou o papel entre os dedos, tentando não tremer. Queria odiar esse jogo, mas parte de si esperava o próximo movimento dele com uma sede que jamais ousaria admitir. Na empresa, amanhã seguia com reuniões e pastas, relatórios e prazos.
mas nada tinha o mesmo peso de antes. Viviane andava com postura ereta, olhar altivo, mas dentro de si, cada passo era observado. Sentia, sabia. Na hora do almoço, encontrou Luca no refeitório executivo. Ele a convidou para sentar. Estavam no meio de uma conversa leve, risos contidos, quando o clima mudou. O ar ficou denso, sem explicação aparente, até que ela ouviu. Henrique, parado ao fundo do salão, como uma pintura viva emoldurada pela sombra. Terno cinza chumbo, gravata preta, olhar fixo nela. As pessoas ao redor o cumprimentavam com reverência, sem nem saber exatamente quem ele era. Viviane engoliu. Seco. Quem é aquele? Luca perguntou, percebendo a tensão. Ninguém. Respondeu baixo, desviando os olhos. Mas sua pele já ardia. Henrique não se aproximou, apenas a observou, por longos e intensos segundos, e então desapareceu pela porta, como se deixasse atrás de si um rastro de pólvora. Naquela noite, ela encontrou sobre a cama uma caixa de madeira escura, trabalhada à mão. Dentro, um vestido esmeralda, de seda pura, um modelo justo, com costas nuas e decote profundo, e outro bilhete. Quero que todos vejam o que é meu. Jantar às 22 horas, terraço principal. H. Viviane hesitou. Aquilo era loucura. Um casamento que era uma prisão. Um homem que comprou sua liberdade. E agora tomava sua alma em pequenas doses. Mas mesmo enquanto racionalizava tudo isso, seus dedos já deslizavam sobre o tecido fino. Seu corpo já ardia pela curiosidade do que ele preparara. O terraço da mansão era um cenário de filme. Luz, de velas dispostas entre roseiras. Uma mesa para dois sob o céu aberto. A cidade abaixo como um tapete de diamantes embaçados pela noite. Henrique estava de costas, olhando o horizonte. Quando se virou, o olhar dele cravou-se nela como uma lâmina embriagante. Você veio, você mandou, respondeu com a voz mais firme do que se sentia. Eu convidei. Ele puxou a cadeira para ela. Mas adoro quando você me obedece, achando que está decidindo. Sentaram-se. O jantar foi servido por funcionários silenciosos. Nada interrompia o momento. Nenhuma palavra era vazia. Luca. Henrique, disse enquanto bebia o vinho. Ele te olhava como se pudesse te salvar de mim. Viviane pousou a taça, lenta. Talvez ele pudesse. Você não quer ser salva de mim, Viviane. Você quer se perder. E isso te assusta mais do que qualquer ameaça. Ela sentiu um arrepio subindo pela coluna. Você é perigoso, sussurrou. Só para quem tenta fugir. Ele se inclinou sobre a mesa. E você não tem fugido. Henrique estendeu a mão por sobre a mesa, tocando de leve os dedos dela. O contato era mínimo, mas explosivo, como eletricidade sob a pele, como desejo reprimido por tempo demais. Olhe para mim. A voz dele era um feitiço grave. Ela obedeceu. Se eu te beijar agora, ele murmurou, cada palavra uma promessa. Você nunca mais vai querer outro homem. Viviane ficou imóvel. O silêncio gritou entre eles. Henrique se aproximou. Chegou a tocar seu rosto, o polegar sobre o lábio inferior. Mas, como sempre, recuou no limite. Boa noite, esposa, disse em tom rouco e saiu pela lateral do terraço. Viviane ficou ali, com os olhos fechados, com o corpo pulsando, com os joelhos fracos e o coração em fúria. Ela o odiava por brincar com sua vontade. Ela o desejava por ser o único capaz de acender nela algo tão vivo. E, no fundo, parte dela já não sabia mais o que queria. Só sabia que era dele. O salão do Hotel San Regis estava iluminado por 1000 lustres de cristal. A festa beneficente da Fundação Matarazzo era o evento mais exclusivo do ano. Só os grandes nomes da elite empresarial e política marcavam presença. Viviane descia as escadas de mármore com um vestido dourado colado ao corpo, bordado à mão com cristais Swarovski,
que faiscavam como estrelas sobre sua pele. O decote nas costas revelava uma tatuagem fina que Henrique ainda não havia tocado, mas já desejava descobrir com os lábios. Ela sentia os olhares, alguns de admiração, outros de inveja, mas o olhar que mais a queimava era o dele. Henrique estava no alto da escadaria, vestindo um smoking impecável de corte italiano. O cabelo levemente bagunçado, barba por fazer, um relógio de ouro discreto no pulso. Não que ele precisasse de adereços. O poder nele era inato, escorria pelas veias e impunha silêncio onde quer que estivesse. Viviane chegou ao pé da escada. Henrique estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo e aceitou. Está deslumbrante, ele disse, com um sorriso que carregava algo mais primitivo do que elogio. Mal posso esperar para te despir desse ouro. Viviane engoliu em seco, sem responder. Mas sua pele corou, ele notou, e sorriu ainda mais. Logo encontraram Milena, que abraçou Viviane com ternura. Você está linda demais, amiga. E em tom mais baixo, ele está te tratando bem? Viviane hesitou por um instante. E respondeu firme. Ele me trata como ninguém nunca me tratou. Henrique sorriu de canto ao ouvir, sem disfarçar que escutava. Milena o encarou. Ele retribuiu o olhar com uma postura protetora, como se dissesse, sem dizer, que sabia exatamente o valor da mulher ao seu lado. Foi então que o ar gelou. Marta, Sofia e Arthur. Os três atravessavam o salão como serpentes, envernizadas, vestidos de luxo e vaidade, mas com a alma encolhida. Marta usava um vestido preto justo demais para sua idade, os olhos maquiados como garras. Sofia vinha com um brilho de provocação nos olhos e um vestido vermelho sangue. Arthur, com o ar cínico de sempre, como se o mundo fosse seu tabuleiro. Querida, Marta disse, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. Ainda bem que não herdou meu senso de elegância. Sofia riu, forçada. E nem o bom gosto, pelo visto. Ouro, está se achando, Viviane. Viviane respirou fundo. Antes que dissesse algo, Henrique deu um passo à frente. Cuidado, senhoras. É perigoso morder a língua com tanta inveja. Todos se calaram. Henrique estendeu o braço ao redor da cintura de Viviane, puxando-a para junto dele com firmeza e proteção. Vocês não acham irônico que depois de tantos anos tentando apagar o brilho da Viviane, hoje só consigam existir à sombra dela? Arthur pigarreou incomodado. Tentou mudar o tom. Castilho. Foi apenas um negócio. Você sabia no que estava entrando. Henrique deu um sorriso gelado. Eu entrei para protegê-la, mas me apaixonei por cada cicatriz que vocês causaram. E agora, Arthur, Marta, Sofia, saibam que qualquer tentativa de se aproximar dela custará caro. Muito caro, Marta rebateu com veneno. Você não é Deus, Henrique. Não, ele respondeu encarando-a. Mas sou o homem que vocês não deveriam ter provocado. Ele olhou para Viviane, que o observava com um misto de assombro e fascínio. Pela primeira vez, alguém a defendera, em público, sem medo, sem filtros e com orgulho. Henrique se virou para todos ao redor, que agora os observavam com atenção. Esta mulher ao meu lado é minha esposa, e o nome dela, daqui por diante, será protegido por mim com tudo o que sou. Quem tiver algum problema com isso, pode sair da festa. Silêncio. Marta, furiosa, se afastou empinando o queixo. Sofia a seguiu bufando, derrotada. Arthur ficou para trás, mas já não parecia ter coragem de encarar Henrique. Viviane sentiu as mãos tremerem. Henrique a puxou de volta ao salão, agora com os olhos do mundo voltados para eles. Por que fez isso? Ela sussurrou enquanto dançavam ao som de um quarteto de cordas. Porque eles te feriram, e eu me apaixonei pela mulher que sobreviveu. Viviane o olhou, sem palavras. Não quero que você apenas sobreviva, Viviane. Ele sussurrou junto ao ouvido dela.
Quero te ver brilhar, mesmo que isso me queime por dentro. A música tocava, mas o mundo parecia ter parado. A cada passo da dança, ela sentia o escudo ao redor do próprio coração começar a ceder. E pela primeira vez, teve medo de querer ficar. De volta à mansão, ela estava silenciosa quando chegaram. Os corredores amplos e escuros pareciam sussurrar com o vento que entrava pelas janelas abertas, trazendo o perfume da noite. Viviane caminhava na frente, com os sapatos nas mãos e o vestido dourado ainda colado à pele, como uma segunda pele de tentação. Henrique trancou a porta atrás de si, devagar. Os passos dele ecoavam pesados e firmes no mármore frio. Não, precisa me seguir, ela disse sem se virar. Não estou seguindo. A voz dele soou baixa, grave, carregada de algo que fazia seu corpo se arrepiar. Estou te escoltando. Viviane girou nos calcanhares, ainda a poucos metros da escada. Eu não sou uma prisioneira. Henrique parou, inclinando levemente a cabeça. Mas ainda se comporta como se fosse. Ela quis responder, mas o ar estava carregado demais. Ele se aproximou. Um passo, depois outro, até que estavam frente a frente. Por que fez aquilo hoje? Ela sussurrou, tentando manter a voz firme. Aquelas cenas, diante de todos. Porque você é minha esposa. Não precisava me defender daquele jeito. Eu precisava, sim. Porque você ainda não entendeu o valor que tem. Então, até que entenda, eu serei sua voz. Viviane sentiu os olhos arderem, mas não chorou, não mais. Por que está fazendo isso comigo? Henrique deslizou os dedos pelo ombro dela, onde o tecido do vestido caía solto, quase revelando mais do que escondia. Porque você me tira do eixo, Viviane. Ela arfou, as mãos trêmulas, o coração um tambor desgovernado. Eu deveria te odiar, ela disse com voz rouca. Você me comprou. Henrique tocou o queixo dela com 2 dedos, erguendo levemente o rosto. Eu te salvei. Você ainda não vê, mas vai ver. E quando enxergar, talvez me odeie ainda mais. Ele a puxou pela cintura. Seu corpo encostou no dela com um calor que subiu direto para a espinha. O rosto dele estava tão próximo que ela sentia o hálito quente roçar seus lábios. O perfume amadeirado misturado ao cheiro do desejo não dito. Viviane ergueu as mãos e tocou o peito dele. Sentia o coração dele, firme, seguro e mesmo assim acelerado. Henrique, sussurrou quase sem ar. Ele deslizou os dedos pela lateral do corpo dela até a base das costas. O toque dele era brasa viva. Mas seus lábios não encostaram nos dela. Apenas pairaram, ameaçando. Me beija, ela pediu, com a voz entrecortada. Henrique sorriu com os olhos, mas sua boca continuou firme. Não. Viviane piscou, confusa, o orgulho ferido, o desejo tremendo. Por quê? Porque você ainda está entre o medo e a fuga. Ele se afastou um passo, os olhos nela como um lobo à espreita. Quando você realmente me quiser, Viviane, quando me desejar o suficiente para queimar todas as dúvidas. Ele tirou o paletó e jogou sobre a poltrona com um movimento lento. Você virá até mim, vai tomar a iniciativa. Vai se entregar inteira. Ela o encarava com um misto de raiva, vergonha e excitação. E se eu não vier? Henrique arqueou uma sobrancelha provocante. Eu saberei esperar, mas não aceito você por metades. Ele passou por ela, roçando levemente o ombro no dela, e subiu as escadas com passos lentos, deixando no ar o cheiro da sua presença. E o peso do não dito. Viviane ficou ali, sozinha na sala, com o corpo tremendo de desejo, o coração em guerra e os olhos ardendo de frustração. Naquela noite, ela não dormiu. Nem por um segundo. Henrique também não. Mas só um deles sabia que aquele jogo já estava vencido.
Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas imensas da mansão, projetando sombras douradas sobre o chão de mármore. Viviane já estava acordada, não por escolha, mas porque o corpo insistia em manter-se em alerta. A noite passada ecoava nos seus poros. Não pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. Ela se lembrava do calor das mãos dele em sua pele, do hálito próximo, da recusa. Aquela recusa tinha mais efeito que qualquer carícia. Levantou-se devagar. Vestiu um robe de seda azul escuro que Henrique havia deixado para ela, com etiqueta ainda presa. Discreto, elegante, caríssimo. Ao vesti-lo, sentiu-se envolvida por ele e odiou isso, mas também desejou mais. Na mesa do café da manhã, Henrique já a esperava. Trajava uma camisa branca impecável, a gola aberta, os punhos dobrados, como se tivesse acordado daquele jeito, estonteante. Dormiu bem? Ele perguntou, erguendo o olhar de uma xícara de café. Viviane assentiu, mesmo sendo mentira. Logo se levantou e disse: "Eu vou trabalhar." Henrique se levantou junto, mas deu a volta na mesa. Em silêncio, a interceptou na porta da sala. "Viviane!" Ela parou, o corpo vibrando, sem coragem de virar. "Você está tentando se esconder de mim, mas se esquece que foi você quem me procurou com os olhos ontem à noite." Ela fechou os olhos. O silêncio entre eles era espesso, quente, perigoso. Henrique se aproximou por trás, mas não a tocou. Seu rosto ficou a milímetros do pescoço dela. "Quando você estiver pronta para parar de fugir." A voz dele era um sussurro grave, molhado de desejo. "Ah, só diga meu nome." Ela engoliu seco, não respondeu, e saiu, mas levou o cheiro, dele grudado na pele como perfume proibido. Viviane cruzou a recepção da empresa com passos decididos. Os funcionários a olhavam com curiosidade, respeito e uma pontada de medo. Era como se ela tivesse mudado de patamar da noite para o dia. Ninguém sabia que agora ela era a esposa do dono. Ninguém sabia quem era o verdadeiro dono da empresa. Horas depois, enquanto revisava uma campanha no computador, a porta da sala se abriu. "Achei que poderíamos discutir aquela proposta da conta internacional", disse uma voz grave. Ela se virou e quase perdeu o ar. Henrique ali, parado na porta de sua sala como se fosse apenas mais um executivo, de camisa preta e calça sob medida, um relógio luxuoso no pulso e o olhar indecente. "O que você está fazendo aqui?" Ele entrou, como quem tem passe livre para o mundo dela. Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. "Isso aqui não é o nosso lar, não." Ele disse, se aproximando. "Aqui você é a profissional brilhante que sempre foi, mas continua sendo minha esposa. E eu gosto de ver como você brilha quando está no controle." Henrique parou atrás da cadeira dela, se inclinando, observando a tela. "A escolha da tipografia é interessante, mas esse slogan..." Ele sussurrou ao lado do ouvido dela, sem encostar. "É genérico." Viviane engoliu em seco. Ele estava muito perto, quente, intenso, e a voz dele era quase uma carícia. "Se você está aqui para me desconcentrar..." Conseguiu. Henrique deu um meio sorriso. "Ainda não, mas estou quase lá." E saiu como se não tivesse acabado de acender um incêndio dentro dela. Viviane ficou ali, sozinha, com o coração aos saltos, as pernas trêmulas, e a alma queimando por um homem que a fazia sentir tudo o que sempre tentou reprimir. A noite caiu sobre a mansão Castilho como um véu de veludo negro. O céu sem nuvens brilhava com estrelas que pareciam acender a cidade apenas para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Viviane estava diante do espelho do quarto, ajustando a fenda de um vestido vinho de cetim. A peça abraçava seu corpo com precisão cirúrgica, revelando as curvas como se tivesse sido moldada diretamente sobre sua pele. O decote era generoso, mas não vulgar.
Os ombros nus, a gargantilha de rubis e o perfume doce amadeirado faziam dela uma visão feita para arruinar o juízo de qualquer homem. Mas não era qualquer homem, era Henrique. E essa noite, ela seria o fogo. Desceu as escadas com passos lentos, ritmados. O salto ecoava sobre o mármore como um anúncio de guerra. Quando cruzou a sala, Henrique estava no piano. Uma peça clássica, executada com técnica e alma. Ele não a viu entrar, de imediato, mas sentiu. Quando levantou o olhar, ela já estava parada diante dele, como um feitiço encarnado. "Está esperando alguém?" Ela perguntou, voz aveludada. Henrique se recostou no banco, observando cada linha do corpo dela com uma lentidão quase indecente. "Acho que sim", respondeu, "mas não sabia que seria você." Ela caminhou até ele com a calma de uma pantera, parou a centímetros de distância. "E se fosse?" perguntou, inclinando-se até que o decote estivesse perigosamente próximo do rosto dele. "Vai me devorar, ou vai continuar tocando?" Henrique cerrou os olhos, os lábios entreabertos. Aquela mulher era um veneno que ele próprio havia preparado, e agora tomava em doses crescentes. "Cuidado, Viviane", murmurou rouco. "Há jogos que, uma vez começados, não têm volta." "E se eu não quiser volta?" ela rebateu, abaixando-se até que suas bocas estivessem a um sopro de distância. "E se eu quiser ver até onde você aguenta antes de implorar?" Henrique esticou a mão para tocar sua cintura, mas ela foi mais rápida. Segurou o pulso dele firmemente. O olhar dela era um incêndio gelado. "Eu disse antes de implorar." Se virou, deixando o perfume e o rastro do desejo queimarem o ar. Subiu alguns degraus da escada, mas parou e olhou por cima do ombro. "Boa noite, Henrique." Ele permaneceu ali imóvel, como um lobo prestes a uivar para a lua, o maxilar trincado, os dedos crispados, o olhar faminto. Ele havia perdido o controle, e ela sabia. Viviane subiu o resto das escadas com um sorriso vitorioso nos lábios. Naquela noite, Henrique não dormiu, e Viviane sonhou com ele. Sonhou com o que viria, quando ela decidisse que seria a hora. Henrique passou a noite inteira acordado. A imagem de Viviane descendo as escadas, como uma deusa tentadora, se repetia em sua mente como um filme indecente. O som do salto dela, o brilho dos olhos, a audácia do toque e a recusa. Aquela recusa o deixou em chamas, e o pior, ela sabia disso. Ao amanhecer, ele já estava em seu escritório particular, debruçado sobre papéis que não lia. O celular tocava. Ele não atendia. O único pensamento constante era ela. O calor da presença dela ainda vibrava no ar, impregnado nas paredes, no couro da poltrona onde ela nunca sentou. Viviane havia invertido o jogo, e agora ele precisava se conter. Mas conter-se não era sua natureza. Mais tarde, no café da manhã, Viviane entrou na sala de jantar com os cabelos soltos, presos apenas por uma presilha lateral. Um vestido simples, mas elegante, realçava sua silhueta de maneira discreta e provocante. Sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" ela perguntou com um sorriso inocente, erguendo a xícara de chá aos lábios. Henrique olhou para ela com uma calma perigosa. "Não", respondeu seco. Ela arqueou uma sobrancelha. "Algum problema?" "Só um sonho recorrente. Com uma mulher que sabe exatamente como deixar um homem à beira da loucura." Viviane riu, discreta, jogando os cabelos para trás. "Sonhos são apenas sonhos, Henrique. Não devem ser levados tão a sério." Henrique se levantou, deu a volta na mesa e parou atrás dela. "Pena. Eu sou do tipo que realiza os meus." E então inclinou-se, aproximando os lábios do pescoço dela, sem tocar. A respiração dele bateu contra a pele exposta, fazendo o corpo de Viviane arrepiar. Mas ela permaneceu firme, a colher entre os dedos, fingindo frieza. "Então talvez deva escolher sonhos mais fáceis de alcançar."
sussurrou ela. Henrique sorriu, um sorriso perigoso. Não, eu gosto dos difíceis, os que resistem, os que me desafiam e que, quando se rendem, fazem tudo valer a pena. No escritório, dias depois, Viviane estava na sala de reuniões, finalizando uma apresentação para uma nova campanha. De repente, a porta se abriu. Temos um novo cliente, disse a coordenadora de RH. Ele quer tratar diretamente com a Viviane. Ela estranhou, mas ali estava ele, entrando com um terno grafite impecável, o olhar afiado e a voz baixa. Quero uma campanha exclusiva, um lançamento internacional, e só confio em você. Viviane apertou os olhos. Ela sabia o que ele estava fazendo, sabia que ele estava se aproximando, testando seus limites, derrubando lentamente as muralhas. Eu trabalho com ideias, Henrique, não com distrações. Ele sorriu de canto. Então me transforme em uma ideia. Mas saiba que ideias perigosas costumam habitar a mente por muito tempo. Ele se aproximou, inclinando-se sobre a mesa, encarando-a de frente. O rosto dele a centímetros do seu. E você, Viviane, já está vivendo na minha, naquela noite, ao entrar. No quarto, Viviane encontrou uma caixa sobre a cama, um vestido preto, curto, de seda pura, um bilhete escrito à mão com a caligrafia firme de Henrique. Vista isso, ou vista nada. O jantar será servido às 8. Ela ficou ali, parada, com o bilhete entre os dedos, o coração acelerado, os pensamentos em chamas. Henrique estava começando a reagir. E não era com palavras apenas. Era com gestos, com domínio, com charme e com uma fome silenciosa que rugia pelos olhos, mas Viviane ainda tinha o controle. E ela estava disposta a usá-lo até o último fio de provocação. A mansão estava silenciosa como um santuário à meia-noite. As luzes baixas criavam sombras suaves pelas paredes e o salão de jantar parecia tirado de um cenário de cinema. Castiçais altos derramavam uma luz dourada sobre a mesa posta com esmero. Pratos de porcelana negra, taças de cristal e talheres de prata. No centro, rosas vermelhas descansavam em um vaso baixo, como se até as flores soubessem que aquela noite não era comum. Henrique já estava à mesa quando Viviane apareceu no alto da escada. Ela vestia o vestido preto de seda pura que ele havia enviado. A peça parecia líquida sobre o corpo dela. O decote em V mergulhava entre os seios e a fenda lateral deixava uma promessa de pele a cada passo. Cabelos soltos em ondas suaves, batom rubi e olhos delineados com precisão cirúrgica. Henrique se levantou lentamente. O olhar dele percorreu cada centímetro dela com a reverência de um homem que admira uma obra de arte, mas também com a fome de um predador que se obriga a esperar. Você veio, disse ele com a voz rouca, contida. Viviane sorriu de leve, controlada. Eu estava com fome. Espero que tenha apetite para mais do que o jantar. Ela o ignorou com elegância e sentou-se. Ele voltou ao lugar. Um silêncio denso pairou no ar por alguns segundos, como um terceiro convidado à mesa. O garçom serviu o vinho, um Bordeaux envelhecido, e o primeiro prato, uma entrada de sabores delicados. Viviane provou calmamente. Depois, ergueu os olhos para ele. Você sempre faz esse tipo de jantar quando quer conquistar uma mulher? Henrique sorriu, apoiando os braços sobre a mesa. Nunca precisei conquistar. Mas com você, não tenho pressa. Ela levou a taça aos lábios. O cristal tilintou suavemente contra o batom escarlate. Deve ser frustrante não ter o que se quer quando quer. Frustrante? Ele repetiu, inclinando-se para a frente. Não, é viciante. Viviane sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não precisava tocá-la. A voz dele era o próprio toque, quente, grave, envolvente. E você?
Ele perguntou, os olhos presos nos dela. Gosta de ter o controle? Ela cruzou lentamente as pernas, fazendo a fenda do vestido revelar a coxa nua. Sabia o que estava fazendo. Sabia que Henrique via tudo. Gosto de saber que posso fazer um homem como você perder o sono. Henrique sorriu com os lábios, mas o olhar estava mais escuro, mais denso. Já perdeu o seu por mim? Viviane não respondeu. Em vez disso, esticou o braço e pegou uma uva da travessa ao centro. Levou-a lentamente à boca. Mordeu. O suco escorreu rubro pelos lábios. Ela o limpou com a língua. Henrique apertou o copo com força. O cristal quase estalou. Você brinca com o fogo, Viviane. Ela se inclinou ligeiramente, deixando os seios se projetarem levemente sobre a mesa. E você? Se queima fácil? Henrique se levantou. Deu a volta lentamente até parar atrás dela. As mãos pousaram firmes em seus ombros. O calor do toque dele fez o coração de Viviane saltar no peito. Mas ela não se moveu. Ele abaixou-se, a boca próxima ao ouvido dela. Você quer isso, sussurrou, mas ainda está fugindo. E eu não quero metade de você. Não vou tocar, até que você venha até mim por vontade própria. Até que me peça. A respiração dela ficou presa na garganta. Henrique deu a volta, parou à frente e ofereceu a mão. Me concede essa dança? Viviane o encarou, o peito arfando sob o vestido fino. Por um instante quis negar, mas algo em seu corpo traiu o orgulho. Ela esticou a mão e o deixou conduzi-la. No centro da sala, a música suave começou. Um jazz envolvente. Os corpos se aproximaram sem se tocarem demais. As mãos dele em sua cintura, as dela nos ombros largos. Olhos nos olhos, desejo no ar. Você está me enlouquecendo, ele murmurou. Ela sorriu com os lábios colados ao ouvido dele. Eu sei, mas não cedeu, e ele não forçou. Eles dançaram, colidindo silêncios e faíscas até que a música cessou. Viviane se afastou, olhou para ele e disse, boa noite. Henrique Ponto subiu as escadas, deixando o rastro do perfume, do desejo e do poder que agora sentia nas mãos. Henrique ficou ali, sozinho, com as mãos cerradas, o olhar em chamas. Era ela quem comandava a partida. Mas ele já estava vencendo de outra forma. Fazia 3 dias desde o jantar em que Viviane havia conquistado a vantagem no jogo silencioso de sedução. Henrique a observava de longe, respeitando seus passos, mas os olhos dele estavam sempre nela. Era como se soubesse, instintivamente, que algo se aproximava. E estava certo. Naquela manhã, Viviane havia sido convocada pelo RH da empresa onde trabalhava. Aquela mesma empresa misteriosa, cujo dono ninguém conhecia. Estão te acusando de desvio de verba, Viviane, disse a diretora, com um olhar contido, como quem já sabia que era mentira, mas precisava cumprir protocolo. Viviane congelou. Aquilo era absurdo. Isso é uma piada? Uma denúncia anônima. Vieram acompanhadas de documentos forjados. Alegam que você criou uma conta fantasma e desviou parte dos fundos de marketing. Viviane sentiu o chão sumir sob os pés. Mas parte dela sabia. Era obra de Marta e Sofia. Naquela mesma tarde, Henrique recebeu o relatório da segurança pessoal que mantinha sobre ela. O rosto dele endureceu à medida que lia cada linha. As provas vinham se acumulando. Arthur havia tentado vender Viviane para a máfia russa. Agora, Marta e Sofia tentavam destruir sua reputação. Sofia havia enviado os documentos falsificados para a empresa. Marta era a autora das mensagens anônimas enviadas à imprensa sugerindo que Viviane tinha relações promíscuas com executivos em troca de benefícios. Henrique fechou o laptop com um estalo seco. Pela primeira vez em semanas, seus olhos perderam a doçura. O homem gentil se calou. O mafioso acordou. Na manhã seguinte, o caos se instalou nos noticiários, canais de TV, portais online, redes sociais.
Todos compartilhavam a mesma manchete. Família. Munhoz, envolvida em esquema internacional de tráfico de mulheres. Havia vídeos, gravações, fotografias, áudios, tudo meticulosamente organizado. Henrique havia usado sua rede de contatos para expor, com precisão cirúrgica, o império podre construído por Arthur Munhoz. As imagens mostravam encontros clandestinos, trocas de dinheiro, catálogos com nomes e fotos de mulheres aliciadas, incluindo o nome de Viviane, há 2 anos atrás. A imprensa caiu como abutres. A polícia agiu rapidamente. Marta foi presa em casa, aos gritos, tentando esconder caixas com documentos. Sofia teve o carro interceptado enquanto tentava fugir para o interior, com malas cheias de dinheiro e joias. Arthur tentou resistir, mas quando se viu cercado ao sair da mansão, deu de cara com Henrique de Castilho parado diante da limusine, terno preto, mãos nos bolsos e um olhar de aço. Você destruiu sua filha. Henrique disse num tom baixo e mortal. E agora vai pagar por cada lágrima dela. Arthur tentou falar algo, mas Henrique deu um passo à frente. Se fosse por mim, você sumiria sem deixar rastro. Mas Viviane merece justiça, não vingança. E justiça é o que ela vai ter. Os policiais o levaram. Henrique não olhou mais para ele. No fim do dia, Viviane estava trancada em seu quarto, assistindo às reportagens, os olhos marejados. Ela não entendia como, mas sabia. Henrique estava por trás de tudo aquilo. Naquela noite, ele entrou sem bater. Ela estava sentada na cama, de pijama claro, os cabelos soltos, os olhos vermelhos. Ele se aproximou devagar. Foi você, não foi? Ele não respondeu. Apenas se sentou ao lado dela. Você destruiu minha família. Eles se destruíram sozinhos. Ele corrigiu. Eu apenas empurrei as máscaras. Viviane olhou para ele com algo entre gratidão e medo. E se eu não tivesse merecido isso? E se eu fosse igual a eles? Henrique tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade do dia. Eu investiguei cada parte da sua vida, Viviane. Desde o começo. Nunca encontrei sujeira. Só encontrei uma mulher ferida tentando sobreviver e que merecia ser amada, de verdade. O silêncio os envolveu. Viviane encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, sussurrou. Henrique fechou os olhos. E ali, no silêncio daquela noite, ele percebeu algo. Não havia mais muros entre eles, mas o fogo entre os dois ainda queimava, mais forte do que nunca. A rotina de Viviane começava a voltar ao normal, ao menos na superfície. Com a família presa, o escândalo esfriando na mídia e Henrique mantendo distância, ela se sentia estranhamente livre, mas inquieta. Uma tarde, enquanto organizava documentos na agência, recebeu uma mensagem do departamento de TI, um pendrive. Extraviado havia sido encontrado na sala de reuniões e ela, como coordenadora da equipe de marketing, deveria verificar se continha material da sua área. Claro, respondeu distraída. Ao conectar o pendrive ao computador, uma pasta nomeada com seu próprio nome piscou na tela. Viviane Munhoz. Arquivos confidenciais. O estômago dela revirou. Clicou 2 vezes. Dentro da pasta, dezenas de vídeos, gravações de reuniões, trechos de ligações, imagens dela em sua sala, no café, no estacionamento. Em casa, câmeras de vigilância. Em todos os vídeos, o mesmo detalhe. Sempre havia uma identificação no canto da tela. Castilho Corp. A tela começou a girar. Viviane se levantou bruscamente, trêmula, como se o ar tivesse sido arrancado do peito. Não pode ser. Abriu o site oficial da empresa, buscou o registro comercial, usou os dados administrativos, seguiu os caminhos como uma investigadora desesperada. E lá estava, Henrique A. de Castilho, CEO proprietário,
o homem para quem trabalhava há 2 anos, o homem com quem estava casada, o homem que a vigiava desde sempre. Ela não sabia se gritava ou vomitava. Saiu da empresa como um furacão, pegou o carro e dirigiu feito uma tempestade até a mansão. Subiu as escadas descalça, ignorando os funcionários que tentaram interceptá-la. Henrique estava em seu escritório, lendo algo no tablet, quando a porta foi arrombada. Viviane entrou como uma chama viva. "Você me vigiou?" ela gritou, jogando o pendrive sobre a mesa. Henrique levantou-se devagar, os olhos densos. "Viviane, não! Não ouse falar meu nome com essa voz calma, essa máscara. Você me filmou, me observou, me perseguiu. Durante anos." Ele permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo com cuidado cada palavra. "Eu precisava saber quem você era, precisava te proteger. Seu pai estava tentando me vender. Eu sei, mas isso ultrapassa tudo. Você me transformou em uma prisioneira, Henrique." Sua voz quebrou. "Você montou uma gaiola de ouro, me fez acreditar que estava livre, mas tudo ao meu redor era você. Tudo. Era o único jeito de manter você segura." Ele disse com a voz rouca contida. "Eu sabia que você não me aceitaria se soubesse. Então esperei, observei, me aproximei como pude. Eu não podia permitir que você desaparecesse nas mãos deles." Viviane riu com amargura, lágrimas escorrendo pelo rosto. "E agora? Vai me dizer que isso é amor?" Henrique caminhou até ela, mas parou a poucos passos. "É obsessão? Talvez, mas é real. Eu me apaixonei por você vendo sua força, sua dignidade, mesmo sendo humilhada todos os dias. Eu te vi brilhar em meio à lama e jurei que ninguém te machucaria de novo. Nem mesmo eu." Viviane recuou, o peito arfando como uma ave encurralada. Mas por dentro havia outra coisa queimando, um fogo misturado à raiva, ao desejo, à vulnerabilidade. "Eu me sinto exposta", disse ela com a voz trêmula. "Me sinto invadida." Henrique assentiu. "Eu sei, e não espero perdão, mas nunca toquei em você sem seu consentimento. Nunca forcei você a nada. Até quando eu te desejava a ponto de enlouquecer, esperei você vir até mim." Viviane ficou em silêncio, as mãos cerradas, o coração desgovernado. "Eu preciso de espaço", disse ela por fim com firmeza. Henrique respeitou. Apenas fez um gesto com a cabeça. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, mas quando fechou a porta, o rosto de Henrique desabou. Ele sabia que havia perdido um pedaço dela naquela revelação, mas também sabia que era ali que começava a verdade entre eles. O relógio marcava quase 7 da noite quando Viviane desceu as escadas com uma mala de mão. Nada muito grande, apenas o essencial. Mas a intensidade em seus olhos dizia tudo. Ela não estava apenas saindo da mansão, ela estava buscando oxigênio. O hall estava silencioso, à exceção dos passos apressados de 2 seguranças que surgiram quase instantaneamente à sua frente como sentinelas programadas. "Senhora Castilho, com licença", disse um deles, tentando soar polido. O senhor Henrique não autorizou nenhuma saída sem escolta. Viviane parou, olhou nos olhos dele e a firmeza em sua voz fez até as colunas da mansão estremecerem. "Saiam da minha frente, agora. Senhora, não podemos permitir." Ela ergueu o queixo, desafiadora, e apontou para o portão com o dedo trêmulo. "Tentem me impedir, e eu faço questão de sair pela imprensa. Vai ser delicioso explicar por que a esposa do magnata misterioso é mantida presa numa mansão como uma boneca de porcelana monitorada." O clima congelou. Nesse instante, Henrique surgiu no topo da escadaria. Alto, sóbrio, o rosto duro como mármore, mas o olhar era um incêndio silencioso. "Deixem ela passar", ordenou com a voz baixa e grave. Os seguranças hesitaram, mas recuaram.
Henrique desceu os degraus com passos firmes, mas não correu. Ele a alcançou já perto da porta. Viviane não olhou para ele, apenas ajustou a alça da mala no ombro. Vai para onde? Para um lugar onde eu possa pensar, respondeu ela seca, sem virar o rosto. Henrique engoliu em seco. Suas mãos tremiam levemente, escondidas nos bolsos do paletó. A casa da Milena? Ela assentiu, ainda sem encará-lo. Eu não vou impedir você, disse por fim. Mas, se sentir frio, se sentir medo, se sentir sozinha, você sabe onde voltar. Eu não quero voltar para o lugar onde fui vigiada como uma cobaia, onde tudo ao meu redor era mentira. Henrique não respondeu. O silêncio entre os dois era mais cortante que qualquer discussão. Viviane passou por ele, e quando a porta da frente se fechou atrás dela, Henrique sentiu o som mais doloroso que já escutara. Era o som de uma liberdade que não vinha de um gesto, mas de um rompimento. Ele se virou lentamente, caminhou até a adega e serviu um copo de uísque. Suas mãos tremiam ao ponto de derramar algumas gotas na madeira. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique de Castilho não controlava o jogo. Pela primeira vez, ele não sabia se ela voltaria. Milena abriu a porta antes mesmo de Viviane bater. Eu sabia, disse com um olhar doce e preocupado. Vem cá. Viviane entrou sem dizer nada, segurando as lágrimas com o pouco de força que restava. A amiga a abraçou apertado, como quem tenta segurar os pedaços de alguém que estava se quebrando por dentro. Fica o tempo que quiser. A cama de hóspedes já está pronta, mas hoje você dorme comigo. Nem adianta discutir. Viviane sorriu de lado, cansada, e assentiu com os olhos marejados. Minutos depois, estavam as duas sentadas no chão da sala, entre almofadas, cobertores e uma garrafa de vinho tinto aberto. Viviane segurava a taça entre os dedos, sem beber. Apenas girava o líquido, pensativa. Ele me vigiava, Milena, por anos. Havia câmeras, gravações. Ele era meu chefe e eu nem sabia. Era o dono da empresa onde eu suava sangue, onde achei que estava construindo algo com minhas próprias mãos. Eu sei, respondeu Milena com delicadeza. Quer dizer, eu sabia que ele era o dono. Descobri faz algumas semanas, mas não achei que era meu papel te contar. Eu achava que ele devia fazer isso, que seria no momento certo. Viviane a encarou. Você sabia? Milena assentiu, culpada. Vivi. Ele te ama, mas do jeito errado. Com um amor silencioso, sufocado. Um amor que protege, mas também aprisiona. Eu não estou justificando, só tentando entender. Viviane finalmente tomou um gole do vinho. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas de choro, mas de exaustão emocional. Milena, ele não me tocou. Nunca. Mesmo depois do casamento. Mesmo depois de todas as noites em que eu achei que ele fosse me tomar. E quando eu tentei provocá-lo, ele recuou. Disse que só me queria por inteira. E isso não significa nada para você? Viviane ficou em silêncio. Significa tudo. E nada ao mesmo tempo. Porque ele me queria tanto que me moldou em segredo. Não me seduziu. Me vigiou. E agora eu me sinto contaminada por isso. Como se tudo o que senti estivesse contaminado por ele. Milena a pegou pela mão. Mas não está. Você o deseja, Viviane. E isso é seu. Você. Não foi ele quem criou. Foi você quem sentiu. E se você quiser perdoar, vai ter que ser por isso. Pelo que é verdadeiro em você. As palavras ecoaram fundo. Viviane encostou a cabeça no ombro da amiga e fechou os olhos. Eu só quero dormir. E não pensar em nada por uma noite. Então dorme. Amanhã a gente pensa no resto. Enquanto as duas se recolhiam no escuro, o celular de Milena vibrou. Uma mensagem na tela. Henrique Castilho. Ela está bem? Milena não respondeu. Apenas olhou. Para Viviane dormindo, os traços suaves, mas ainda marcados pela dor.
E pela primeira vez, Henrique não recebeu resposta. E isso o matou um pouco por dentro. O sol já começava a se deitar sobre os prédios quando o interfone da portaria tocou. Milena atendeu. A voz do outro lado era firme, mas contida. Henrique Castilho. Vim ver Viviane. Milena olhou para a amiga, ainda no sofá, vestindo um moletom cinza com o cabelo preso de qualquer jeito. O olhar de Viviane estava distante, mas ao ouvir o nome dele, ela piscou devagar, como quem sente algo dentro estremecer. Manda subir, disse, baixinho. Henrique não demorou. Quando a porta se abriu, ele apareceu de forma quase solene, de preto, camisa social aberta no colarinho, o rosto mais pálido do que o habitual. Havia cansaço nos olhos, mas havia também entrega. Sem dizer uma palavra, ele entrou e parou. Diante dela, Viviane se levantou ereta esperando algo. Qualquer coisa, uma explicação, uma súplica, talvez uma tentativa de reconquistá-la, mas não foi isso que veio. Henrique tirou uma pasta de couro do sobretudo, estendeu a ela com as mãos firmes, mas o coração tremia. O que é isso? Sua liberdade. Viviane franziu o senho e abriu. Dentro havia um passaporte novo em seu nome, cartões bancários, a escritura de um apartamento em Paris e um extrato com uma quantia que a fez engasgar. Ela piscou, atônita. Você está me comprando de novo? Henrique a encarou. A voz dele veio baixa, quase um sussurro. Não, estou devolvendo o que sempre foi seu, o direito de ir embora. Viviane apertou os lábios. Seus olhos marejaram. Ele continuou. Se você quiser partir, agora pode. O apartamento é seu. O dinheiro está em uma conta que ninguém além de você pode acessar. Não vai faltar nada, nem segurança, nem espaço, nem paz. Ela segurava os papéis com os dedos trêmulos. E se eu quiser ficar? Henrique deu um passo para trás. Seu semblante carregava um tipo de dor que ele jamais havia permitido transparecer. Se quiser ficar, sabe onde me encontrar. E é isso? Ele assentiu. É isso. Eu só queria que soubesse que não está aqui porque te amarrei. Está. Porque escolheu. Viviane engoliu em seco. Henrique a observou por mais um segundo, como quem grava um último olhar antes de virar as costas para o destino. Então se virou e caminhou até a porta. Abriu. O Henrique. Ela o chamou. Ele parou, mas não se virou. Você me ama. A pausa que se seguiu foi tão longa quanto um inverno. Mais do que você imagina, respondeu finalmente. Mas só vale a pena se você amar de volta. Sem algemas, sem câmeras, sem medo. E então ele se foi. Viviane ficou parada com a pasta ainda entre os dedos. Ela olhou o passaporte e depois olhou o céu pela janela. Era livre. Mas por que o peito pesava tanto? Milena entrou na sala e encontrou Viviane sentada no chão, cercada por papéis espalhados. O passaporte ainda aberto sobre o tapete, os cartões, fora do envelope, o extrato da conta pendurado entre os dedos. Ela não chorava, mas havia nos olhos dela algo mais profundo, o conflito de quem, finalmente livre, encara o próprio coração. Ele realmente te libertou, hein? Milena comentou se abaixando ao lado da amiga. Isso é raro, principalmente vindo de um homem como Henrique. Viviane deu um pequeno riso amargo. Eu achei que, quando fosse livre, eu iria querer desaparecer, sumir. Paris, Itália, qualquer lugar, longe de tudo. Mas sabe o que eu percebi? O quê? Viviane respirou fundo, olhando para a pasta. Que tudo o que eu mais quero é ficar. Porque droga, Milena, eu amo aquele homem. Mesmo com todas as falhas, com todos os segredos, mesmo odiando a forma como ele me observou, me controlou. Eu amo ele, só que ainda dói lembrar, ainda pesa. Milena segurou a mão dela. E você acha que o amor vem fácil? Que a gente encontra alguém que se joga no fogo por nós e que não vai ter ferida no caminho? Viviane, ele não é perfeito, mas ele escolheu te libertar.
quando podia ter te prendido para sempre. Viviane a olhou, vulnerável. E se eu me machucar? Então você levanta, de novo, mas pelo menos vai ter tentado, vai ter amado por escolha e não por falta de opção, vai ter sido sua decisão, e isso muda tudo. Viviane fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, era como se o céu dentro dela tivesse clareado. Eu preciso vê-lo. Vai. Não. Eu não vou apenas vê-lo, Milena. Ela se levantou com os olhos brilhando. Eu vou tomá-lo, como minha escolha, como meu homem. Milena abriu um sorriso lento e orgulhoso. Essa é a minha garota. A mansão estava silenciosa quando Viviane chegou. Nenhum segurança ousou pará-la. Nenhuma barreira foi levantada. Todos sabiam. Ela era dona de si. Henrique estava no escritório, sentado diante da lareira apagada, com um copo de uísque intocado entre os dedos. Seus olhos estavam fixos em lugar nenhum. Carregava nos ombros o peso de ter perdido a única coisa que realmente importava. Até ouvir os passos. Quando se virou, o coração vacilou. Viviane estava ali, parada à porta, com os cabelos soltos, os olhos acesos por uma chama que não era raiva, era desejo, era entrega, era decisão. Henrique se levantou devagar, incrédulo. Você voltou. Ela não respondeu. Apenas caminhou até ele com passos firmes. Quando ficou frente a frente, jogou a pasta que carregava ao chão. Os papéis se espalharam como memórias abandonadas. Eu voltei porque quis, sussurrou. Porque agora eu posso escolher. E eu escolho você. Henrique não teve tempo de reagir. Viviane o agarrou pela nuca, puxou sua boca contra a dela e o beijou como quem tem sede. Um beijo faminto, quente, intenso, carregado de todos os sentimentos que havia calado por tempo demais. Ele retribuiu, mas por um instante tentou afastá-la. Vivi, arfou, entre o beijo. Você tem certeza? Tenho. Ela o empurrou até o sofá e o montou sobre ele com um olhar feroz. E agora, Henrique Castilho, é você quem vai me aguentar. Ela desabotoou a camisa dele com pressa, mordendo o lábio inferior com provocação. Os cabelos caíam pelos ombros enquanto seus quadris se moviam lentamente sobre os dele, deixando-o em brasa. Henrique fechou os olhos, gemendo baixo, as mãos pressionando as coxas dela com desejo quase indomável. Eu sonhei com isso tantas vezes, ele confessou rouco, mas nunca ousaria tocar você sem que me quisesse assim, inteira, pois agora sou sua, por vontade, por fogo, por escolha. Henrique sorriu, com os olhos escuros brilhando. Então venha, Viviane. Mas saiba que essa entrega não tem volta. Ela o puxou para mais um beijo. Eu não quero volta. E naquela noite, entre carícias urgentes, respirações entrecortadas e suspiros que ardiam como chama, Viviane finalmente se entregou. Não como prisioneira, mas como mulher livre que decidiu a quem pertencer. Ela foi vendida como moeda, mas escolheu ficar por amor. E ao se entregar livremente, destruiu as correntes que a prendiam e acendeu o fogo que, enfim, libertou os dois. Essa história tocou seu coração? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixe um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias assim. E aproveita para se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.